Força elástica, então, uma aplicação da lei de Newton, ela é aquele tipo de força que surge a partir de uma deformação. Essa deformação vai ser por uma compressão ou então uma distensão de uma mola ou de algum material com essas propriedades elásticas, tá? Um próprio elástico, a nossa roupa, tudo que tem essa propriedade elástica tem ali uma força elástica. É uma força restauradora, ela procura sempre compensar, desfazer a deformação que ela foi imposta, ou seja, ela tende a voltar para sua posição inicial, tá? O que nós chamamos de posição de equilíbrio. Por exemplo, uma mola com suas extremidades fixas, puxamos a outra extremidade, distendendo-a, a mola nos puxará no sentido da extremidade fixa. Então, como eu coloquei aqui para vocês a imagem, tem uma mola que ela está fixa na parte superior, colocamos um peso nela. Ela teve ali uma deformação de X. Eu coloquei outro peso ali, no caso eu dupliquei a massa que eu coloquei ali e foi 2 vezes a deformação que eu tinha ali inicialmente, tá? Comparado com a posição inicial. Então, ela acaba esticando. Se eu tiro esses pesos dessa mola, ela vai voltar ali para sua posição inicial, a posição de equilíbrio. A força elástica, ela também é conhecida como lei de Hooke. Empiricamente, constata que essa força exercida pela mola, ela é diretamente proporcional ao deslocamento. Então, quanto maior é a força que eu aplico, mais eu vou conseguir deslocar a mola. Isso é ser diretamente proporcional, comparado com a posição inicial. Então, aqui, matematicamente, nós temos que a força vai ser igual a um K, que é uma constante de cada mola, de cada elástico, vezes o X, que é uma deformação. Tá? Esse K depende muito do material. Nós temos diversos tipos de molas. Algumas nós conseguimos esticar mais facilmente, outras não. O que define isso é o material que ela é feita, com certeza, mas cada material vai ter uma constante elástica, que nós podemos chamar de dureza da mola. Vamos fazer a comparação da mola de um caderno espiral, tá? Se eu tenho só a mola ali, eu consigo esticar, volta para a posição inicial. Claro que se eu exercer uma força muito grande, eu não vou nem voltar para a posição inicial, acaba perdendo o formato de mola, mas não vamos chegar a esse ponto. E as molas, por exemplo, de um amortecedor de um carro, eu consigo facilmente distender eles? Não consigo, porque ali a constante elástica, o material de qual é feito, ela tem uma dureza maior. Então, eu não consigo fazer essa deformação, não consigo comprimir ou então esticar ali essa mola. Assim como os elásticos também, temos alguns elásticos que eu consigo esticar mais facilmente e outros nem tanto, tá? E isso depende dessa constante elástica, que é a letra K, ok? Quanto mais difícil for para mim deformar a mola, maior vai ser essa constante elástica. E ela é representada como unidade de medida Newton dividido por metro no sistema internacional. Se não, pode ser centímetro, milímetro, mas sempre em Newton barra unidade de medida de comprimento. E aqui o comprimento vem do X, que é quanto essa mola vai sair da sua posição de equilíbrio, tanto para mais como para menos, tá? Aqui não importa ainda o sinal, ok? Lembrando que força é uma grandeza vetorial, então eu vou saber se está comprimindo ou está estendendo ali. Nós vamos pensar da seguinte maneira, que para uma mesma força aplicada, uma mola ter uma dureza maior, terá um deslocamento menor. E a mola que tem uma facilidade para sofrer uma deformação, ela vai ter um deslocamento maior. Tá? Vamos pensar ali a imagem que eu coloquei de um bungee jump. Existe na nossa cidade um parque onde tem isso, e lá tu precisa preencher uma ficha para saber qual é a massa da pessoa. Até uma determinada massa, eles utilizam um tipo de elástico, tá? Se a pessoa for uma massa acima daquele valor, eles trocam aquele elástico
para outra pessoa poder ir, porque quanto maior for a massa, mais para baixo vai ir. Então, precisa ter uma dureza maior, já que vai desprender ali a sua massa com a gravidade um peso maior. Então, quanto maior for essa constante elástica em uma mola dura, tá? Eu vou ter que exercer muita força. E quanto menor, quando tem um elástico, uma mola mais frágil ali, no sentido de esticar ou comprimir, eu posso exercer pouca força, que vou ter bastante deslocamento. Aqui nós temos um gráfico da força pela deformação. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Se aumenta a força, aumenta a deformação. Então, vai ser uma função linear. Aqui a constante elástica vai depender e vai ser sempre o mesmo valor, depende do material. Dinamômetro é um aparelho utilizado para medir força, não só a força elástica, tá? Nós podemos utilizar como a força-peso, a força de tração. Então, só para demonstrar para vocês aqui um aparelho que é o dinamômetro, nós temos para medir massa uma balança, mas para medir força nós usamos o dinamômetro. Nós podemos associar molas. Essas molas, elas podem estar uma do lado da outra ou uma ligada à outra, tá? Elas vão ser posicionadas em conjuntos diferentes. Elas têm constantes elásticas diferentes. Então, a mola 1 vai ter uma constante elástica, a mola 2 tem outra constante elástica. Como que será que nós podemos resolver isso tendo constantes elásticas diferentes? Ou seja, de materiais diferentes, de tamanhos diferentes, tá? Uma associação. Para associação em paralelo, então eu tenho duas molas conectadas direto com o material ali. Nós vamos ter duas constantes elásticas, Q1 e Q2. Lembrando que a força ali, eu vou aplicar a mesma força. Então, a força ela vai se distribuir pela mola 1 e pela mola 2. E ali nós vamos ter a mesma deformação. Então, para a força 1, eu vou ter a constante 1 vezes a deformação. Força 2 vai ser a constante 2 vezes a deformação. Como as deformações são iguais, nós vamos fazer ali, colocar elas em evidência. Só que antes vamos pensar. E as forças ali, a força 1 e a força 2, vai depender dessa constante elástica. Então, faço a soma dessas forças ali. Força 1 mais força 2. Tenho em comum o x, vou colocar em evidência. Então, faço a soma ali das constantes. Então, se eu pudesse substituir essas duas molas por apenas uma, o valor para essa mesma força ali, aplicada nessas duas molas para dar a mesma deformação, seria uma mola que, ao somar ali suas constantes elásticas, daria outra mola. Então, soma os valores dessas constantes elásticas para poder substituir por um outro material cujo valor é a soma das constantes elásticas iniciais. Posso também associar em série, colocar ali como se fosse uma fila indiana. Tá? Ali nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos ter que a força 1 é a constante 1 vezes a deformação 1. E a força 2, constante 2 vezes a deformação 2. Aqui elas vão ter deformações diferentes, ou seja, o x é diferente, mas a força é a mesma, porque tu não sabe quanto que tu aplicou de força em cada um deles. Então, aqui nós vamos isolar o x1 e o x2, se nós formos pensar na parte matemática. Então, eu coloco em evidência, como eu tenho força de ambos os lados, se eu pudesse substituir aquelas duas molas ali por apenas uma mola, o valor da constante elástica seria ali, então, 1 sobre essa constante equivalente, que equivale em valor, igual a 1 sobre constante 1, mais 1 sobre constante 2. Se tivesse mais, continuaríamos ali a fazer as somas. Tá? Essas são as séries de associações em paralelo ou em série, que não é muito o foco do estudo inicialmente, só para vocês saberem como que nós resolveríamos essas associações. Por exemplo, eu tenho uma mola que tem uma das extremidades fixadas a um suporte. Quando eu aplico uma força na outra extremidade, essa mola vai deformar 5 metros.
ou seja, ela sai da sua posição de equilíbrio. Eu quero saber qual é o valor da força aplicada, sabendo que a constante dessa mola é 110 Nm. Aqui não tem o que dificultar, porque a força é diretamente proporcional à constante vezes essa deformação. Então, temos ali constante 110, deformação 5. O que vocês precisam cuidar aqui, unidades de medida. A constante está em Newton por metro, significa que a deformação precisa estar em metros. Se tivesse em centímetros, milímetros, vocês precisariam transformar esses valores. Um exemplo aqui, então, de uma situação em equilíbrio. Eu tenho um corpo de 10 kg que ele está preso em uma das extremidades de uma mola e a constante elástica dessa mola vale 160 Nm. E eu quero saber quanto que ele vai deformar, quanto que essa mola sai da sua posição de equilíbrio. Então, vamos pensar o seguinte, a força é a constante vezes a deformação. O peso é a massa vezes a gravidade. Está dizendo que esse corpo ele está em equilíbrio, significa que essas duas forças são iguais. Ou seja, força é igual a força-peso. Então, força constante vezes a deformação igual ao peso, massa vezes a gravidade. Substituindo as informações, temos ali que esse corpo vai deformar 0,625 metros. E isso equivale a 62,5 centímetros.